Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de Geografia, iremos falar sobre o governo do nosso país. Nesta aula de hoje, nós vamos fazer agora uma reflexão e entender quem são as pessoas que estão ali na frente dos governos do nosso país, né? De cada região, de cada estado. Aqui nós conseguimos entender que quando nós estávamos estudando sobre os territórios, toda essa grandeza geográfica que o Brasil tem, como se organiza? Quem são as pessoas que cuidam dela? Então, nós temos aqui várias pessoas, né, que estão aí dentro do nosso governo que vão fazendo esse trabalho aí de formiguinha, cada vez implantando coisas, leis, regras para que o Brasil possa ser um país de alta potência, um país que seja muito produtivo, porque nós somos um país muito rico. Então, o que nós já entendemos sobre várias nas outras aulas que vamos reprisar aqui novamente. Nós somos um país que ele é dividido por regiões, nós somos um país que tem estados, 26 estados, e que cada estado aí tem o quê? Os seus municípios, distritos e vilas. Então, isso aí é o nosso primeiro parâmetro que nós temos e sempre vamos reforçar. E aí, qual é a ideia de entender sobre esse governo que a gente tem no nosso país, dentro das regiões, estados e municípios? Porque veja bem, se a sua mãe fala com você, vamos analisar essa história, essa hipótese. Sua mãe fala assim, olha, hoje é dia de você organizar o seu guarda-roupa, ajudar a arrumar a casa, a varrer o quintal, deixar a casa limpa. E aí logo você pensa assim, nossa, que difícil fazer isso tudo sozinho. Pois é, então é realmente difícil organizar de tudo isso que o Brasil é. Então não é somente uma pessoa, né? Nós temos os nossos governantes, mas também nós temos que fazer a nossa parte, que é cuidar, né, do nosso território, cuidar do nosso bairro. E aqui nós vamos ter pessoas que estão aí na frente dessa organização do nosso país. Então nós temos que ter essa ideia de como se organiza e que realmente precisam dessas pessoas para que o trabalho seja com mais eficácia. Bom, todo país, todo governo de país, dos seus estados e municípios, possuem leis, né? Não existe um país sem lei, apesar de a gente escutar muito aí, olha, esse país é sem lei, está desorganizado, ou o seu estado, ou seu município. Mas todo país precisa de ter o quê? As suas leis, né, que fazem o quê? Toda a sua organização. Todo estado possui sua lei, nosso município. Outro exemplo é que as leis existem para garantir ordem e segurança e tranquilidade para todos. Então, sem as leis, a gente vamos ficar um pouco perdido. Porque veja bem, dentro da sua casa aí não tem as suas leis, né? As suas regras que a mãe faz, o papai faz, de você ter um horário para estudar, o horário para lanchar, o horário para acordar, dar conta das suas tarefas escolares. Então, o país também precisa dessas leis para garantir ordem e segurança de todos, né? Porque isso é uma primícia. A segurança, né, e a ordem para todos, não é somente para um. Um governo, ele não só trabalha para um determinado grupo de pessoas, ele trabalha para toda aquela população que está ali, que seja no país, no seu estado ou município. Então, ele não pode fazer diferença de pessoas. E é por meio das leis que se governa um país, um estado e um município. Então, o Brasil, ele também não difere dos outros países que possuem as suas leis próprias. O Brasil tem os seus regimentos, a sua lei suprema, né, em que todas as pessoas têm que ficar atentos a ela. Então, a gente tem também leis que vão determinar como funcionará cada parte do nosso país e também como um todo, que nós vamos ver agora. Nós temos, então, a Constituição da República Federativa do Brasil, do ano de 1988. Então, veja bem, não é uma lei antiga, ela tem apenas 33 anos, de 88 para 2021, nós temos aí 33 anos. Então, não é uma lei antiga. Eu trouxe para vocês um exemplar
da Constituição Federativa. Então, a Constituição, ele é um conjunto de leis que vão colocar aqui normas, regras, vai ditar como cada estado ou como o Brasil por inteiro vai cuidar da sua população. Então, a primícia é o quê? O cuidado integral na cultura, da educação, na saúde, e a gente vai tendo aqui várias leis, né, que vão falar sobre como o nosso país ele vai regir, como os nossos governantes ele vai determinar como vai funcionar ali o funcionalismo público, a rede de hospitais. Então, aqui a gente tem todo um parâmetro de leis que vão nos garantir, brasileiros como cidadãos, a viver dentro do nosso país, diante das leis. Então, apesar do cuidado que os governantes têm para conosco, nós também temos que ter para com a nossa Constituição brasileira. Nós chamamos ela de Constituição Suprema, porque ela é a nossa lei maior. É a lei que vai garantir que os nossos, como nossos cidadãos, a viver e a ter os nossos direitos. Então, nós temos aqui a Constituição República Federativa do Brasil como a nossa lei suprema. E a partir dela é que vai garantir que os outros estados vão agir de forma correta. Então, o que a Constituição vem para assegurar a todos os brasileiros? E aqui é como uma base, né? Nós temos aqui alguns exemplos, que são muitas coisas. Então, direitos sociais individuais, né? Como o quê? O direito individual a andar, a ter livre acesso à liberdade de expressão. Aqui já estamos indicando a liberdade de circulação. Então, é uma garantia que a Constituição Federal dá a cada cidadão. A segurança, né, de você poder andar nas ruas sem sofrer nenhum abuso. Então, está dentro da Constituição Federativa. E aí vai colocar o quê? Implantando o sistema de policiamento, de vigilância, tudo isso para nos garantir a nossa segurança. A cultura, né? Todo brasileiro tem direito à cultura, à informação, de cada canto da região, mesmo seja lá no norte ou do sul, todas as regiões, todos os estados devem ter a asseguração da cultura, do desenvolvimento, né? O desenvolvimento integral, desde que seja ali da base da educação até uma cidade com habitação melhor, o sistema de saúde, a gente precisa ter e é garantido por lei na Constituição Federal. E a igualdade de justiça, né? Nós precisamos ser julgados aqui perante a justiça de forma igual, como cidadão iguais. Então a gente precisa de ter essa estabilidade, né? Essa funcionalidade que a Constituição brasileira nos garante. Então é dever dos nossos governantes garantir isso a toda a população. Outra lei, né, que nós temos aqui como lei geral, ou seja, uma lei que é comum de todos os brasileiros, eu trouxe para vocês o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, seja a menor cidade lá na região norte, como a maior região do mundo, né? Nós temos aqui no Sudeste ou do Brasil, nós temos o ECA, que vai garantir o que é a proteção integral da criança e do adolescente. Então, é uma lei comum. Então, qualquer região, qualquer estado do nosso país precisa de andar sobre esta lei. Outra lei que é comum de todos os estados é a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que vai garantir ali que todo estudante brasileiro vai ter aquele acesso à educação, aos níveis de escola, a questão também de todo que vai estudar sobre os indígenas, a escravidão. Então, isso são coisas que a LDB nos garante. Então, isso são leis comuns que todo brasileiro tem que seguir, tem que olhar para o bem do coletivo. Nós temos também agora leis que têm autonomia, ou seja, não é o presidente, não é o governo do estado que vai igualar ou vai colocar lá no município. O que seria então a lei de autonomia do município? Como exemplo, a lei do trânsito. Por quê? Vejamos bem,
Se você está na cidade lá de Vitória e eu estou aqui na cidade de Governador Valadares, nós vamos ter leis de trânsito que vai diferenciar. Como assim, professor? As vias, olha, somente o prefeito, né, e todo o seu sistema de trânsito vai determinar que aquela via ali pode ser de 60 quilômetros por hora. Então, é o presidente, é função do presidente fazer essas leis? Não. Então, nós temos aqui leis que vão dar o quê? Autonomia, ou seja, eu não preciso de ir lá e consultar o presidente como é que vai funcionar. Então a gente tem essas leis que dão autonomia para que o município vai reger aquelas regras. Claro que a lei do trânsito tem exemplos comuns, usar o cinto de segurança, né? Crianças atrás do banco, que tem a cadeirinha certa para a idade. Então, isso são leis coisas comuns, regras comuns. Mas estabelecer como vai funcionar a lei do trânsito é uma lei de autonomia do município. Então, com base nisso, a gente entende que as leis vão gerir melhor aquele lugar que nós vivemos. E disso a gente vai ter algumas coisas agora que nós chamamos de os três poderes, que aí a gente vai entender que cada um vai ter a sua atribuição. Muitas pessoas trabalham no governo do nosso Brasil, que é exercido por pessoas que têm poderes para executar leis e também julgar. Então, nós temos o poder executivo, legislativo e o judiciário, que são formados por grupos, né, de pessoas diferentes que estão ali para tentar organizar melhor as nossas leis e de como os cidadãos vão viver. Então, vamos lá. O poder executivo, em âmbito nacional, falando do país, nós temos a figura do presidente. Então, ele está ligado ao poder executivo. A âmbito de Estado, de Minas Gerais, vamos colocar assim, para a gente entender melhor, nós temos os governadores, que está no poder executivo, que vai organizar o nosso Estado. E a âmbito de município, de prefeitura, nós vamos ter aqui as figuras dos prefeitos municipais. E quais são as atribuições, então, do Poder Executivo? De acordo com a Constituição Federal, a função do Poder Executivo é governar e executar ações de interesses públicos. Então, cada um dessas pessoas, o presidente, o governador e o prefeito, ele tem que executar ações de interesse para o público no coletivo. Ele não vai governar somente para aquelas pessoas que votaram nele. Ele tem que pensar em governar para toda a população, pensar no bem coletivo. Então, essas pessoas estão ligadas ao poder executivo. Então, vão criar leis e ele vai ter a autonomia de poder executar ou também vetar. No poder legislativo, nós vamos ter aqui algumas figuras. Nós vamos ter as figuras dos deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. Essas pessoas têm atribuições muito, muito importantes para o nosso governo, porque eles vão fazer o quê? Vão criar as leis, né, que seja de bem comum ali para a população. As atribuições do legislativo são criar leis e fiscalizar. Aprovam ou rejeitam propostas também feitas pelo Poder Executivo. Então veja bem, se naquele determinado bairro o vereador falou assim, olha, nós precisamos de uma outra escola ali para atender a população. Então vai tentar criar uma lei, vai olhar todo o orçamento da cidade e tentar criar aquela escola ali, porque é de interesse de bem comum de todos. Outra ideia aqui que nos dá que o poder executivo, o poder legislativo pode barrar alguma lei que, por exemplo, o prefeito cria. O prefeito quer que aquela via ali vai andar de 50 por hora. Só que aí o Poder Legislativo fala assim, não, aquela via ali é um pouco perigosa, a gente precisa reduzir. Então, ele vai barrar. Então, o Poder Legislativo ele tem essa intenção de organizar e também de fiscalizar leis que já estão prontas e leis que podem ser modificadas, porque até na Constituição Federal existem emendas, ou seja, já existia uma lei e aí viram que aquela lei poderia ser modificada para um melhoramento dos habitantes. E aí vem uma emenda, ou seja, vem um melhoramento ali daquela lei. Então, o Poder Legislativo ele vem
essa intenção, fiscalizar e criar as leis. E nós temos o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está basicamente com o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e os juízes. Quais são as funções deles? É exercer julgamentos com base na Constituição Federal para resolver conflitos entre cidadãos e entidades e estados. Então aqui o Poder Judiciário vai o quê? Olhar o julgamento, olha, realmente você não agiu de acordo, então você vai ter punições. Então o Poder Judiciário vem o quê? Para implementar e fazer com que a lei seja garantida para todo cidadão, que não venha aí sofrer danos, né, com a questão habitacional, da educação, da saúde, porque é um direito de todos também recorrer a esses poderes, porque nós elegemos essas pessoas, né, os nossos governantes. Então, cabe ao povo também cobrar todo esse melhoramento dos nossos governantes. E então, eu trouxe esse esquema, para entender que apesar de ter o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, eles também têm que fazer a comunicação deles. Cada um tem a sua atribuição principal, né? O seu dever principal. Só que é importante que eles se comuniquem para que, então, o nosso país ele seja o quê? Uma grande potência. Porque só o Poder Legislativo fazer as suas leis e criá-las, e aí, se o Executivo não executar? Né? Então, realmente é uma intenção que tenham mais escolas, mas aí o Executivo barre. Então, aí tem que ser uma comunicação entre eles, né? Então, por isso que tem a setinha aqui, ó, comunicação que seja um ciclo. E esse ciclo seja o quê? Para o bem do coletivo. Vamos, então, agora responder algumas questões depois daquele texto que vocês receberam na plataforma, para que vocês ainda identifiquem e a gente consiga entender qual é a função dos poderes e qual a importância de cada um deles. Na questão número 1, fala assim, quais são os 3 poderes que governam o nosso país? Super fácil, né? O Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um deles tem aí a sua importância e seu papel dentro da sociedade brasileira. Questão número 2. Quem governa o nosso país? Aqui está falando de uma pessoa específica do nosso país. O presidente da República, e aí ele é auxiliado pelo seu vice e seus ministros. Quem são os ministros? São as pessoas que vão cuidar das pautas da saúde, da educação, né? Da cultura, esporte e lazer. Então a gente vai tendo os ministros. Mas quem governa o nosso país é o presidente, auxiliado por essas pessoas, tá? Onde é a sede do governo do nosso país? Em qual estado? Está lá, a sede fica em Brasília, no Distrito Federal, lá onde estão os 3 poderes, né? Então a gente consegue identificar aqui que está a sede lá em Brasília. Questão número 4. Onde estão as leis que estabelecem os direitos e os deveres dos cidadãos brasileiros? Eu mostrei para vocês, está na Constituição Federal, que nós chamamos de Lei Suprema, que é a nossa lei maior, né? O nosso ordenamento maior é a Lei Suprema Constituição Federal. Qual é o nome do nosso atual presidente? Jair Messias Bolsonaro. Ele, de 4 em 4 anos, né, ele ganhou a eleição por 4 anos e pode se candidatar por mais 4 anos. Então, atualmente, ele é o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Qual o nome do atual governador do seu estado? Né? Nós estamos no Minas Gerais, E o governador que exerce lá o poder executivo se chama Romeu Zema. Então, nós elegemos Romeu Zema como governador de Minas Gerais. Questão número 7. Qual dos poderes executam as leis? Olha só, executam as leis, não cria, tá? O poder executivo, porque lá o legislativo vai criar, né, a maioria das leis, e aí o presidente, no caso do poder executivo, o governador no poder executivo ou o prefeito, ele vai executar. Não, realmente, a lei que vocês criaram é de benefício para a população. Então, ele vai sancionar, ele vai decretar que aquela lei, a partir dali,
ela vai agora vigorar dentro da cidade. A questão número 8 fala assim: os deputados, senadores e vereadores exercem o poder legislativo. Qual é a função de quem exerce esse poder? Então, quem exerce o poder legislativo, qual é a função dele? Lá no texto que vocês receberam, falam assim: criar e fiscalizar as leis. Essa é a função de quem está no poder legislativo a âmbito nacional ou também municipal. Qual dos três poderes, na questão número 9, qual dos três poderes é responsável por exercer julgamentos com base na Constituição Federal? Qual dos três devem fazer os julgamentos perante a lei? O poder judiciário. Foi o que eu disse anteriormente. Quem está no poder judiciário, ele vai ali julgar as ações de cada um dos poderes anteriores, né? O executivo, o legislativo, e entender que ali ele agiu de forma correta ou de forma incorreta. Agora, olha aqui, ó, chegamos ao final da nossa aula. Se você está como o poderoso chefinho aí, ó, moscando, pescando, é melhor a gente pegar o nosso caderno, as nossas informações e estudar. Não fique igual o poderoso chefinho. A gente tem que ficar, ó, craque em tudo que a gente possa conhecer o nosso país, ok? Bom, para acessar a nossa plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Um grande abraço e te aguardo na próxima aula.